Estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa, nessa manhã de quarta-feira, dia 14 de julho de 2021. Eu sou o professor Ricardo Nascimento e você que chegou agora, vem comigo para mais uma aula. Desta vez, nós vamos explorar um novo conteúdo, uso do C, QU e também do C cedilha. Vocês sabem utilizar essas letras? Sabem mesmo? Então, espero que sim. Mas, para a gente explorar esse conteúdo, nós teremos uma habilidade a ser explorada também. Qual será a nossa habilidade? Ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais. C, QU, C, C cedilha, R e L. Só que, na aula de hoje, a gente vai focar apenas nas primeiras. C, QU e C cedilha, ok? Mas, antes disso, o que vocês acham da gente fazer uma nova descoberta literária? Lermos um novo texto. Tenho certeza que vocês adoram fazer leituras. Então, olha quem está ali já pronta dançando. Os meus alunos, com certeza já sabem qual é a história que a gente vai apresentar. É a história da bailarina. Esse texto tem por título A Bailarina. Venham comigo. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, 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 com os bracinhos no ar, e não fica tonta nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu, e diz que caiu do céu. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. Autora Cecília Meirelles. A gente acabou de fazer a leitura de um poema. Os poemas, eles são organizados em versos, que são cada linha, estrofes, que são os grupinhos de linhas que nós temos, e também, às vezes, aparecem rimas, que são as palavras que terminam com o mesmo som. Por que eu trouxe esse poema para vocês, da bailarina, para a gente fazer a descoberta literária? Porque nele tem muitas palavras com C, QU, C cedilha também. Vocês perceberam? Então, daqui a pouco a gente fala mais sobre ele. E aí, o que vai acontecer? Na nossa aula de hoje, vamos falar das palavras com C, palavras com QU e palavras com C cedilha. Para isso, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte: peguem o caderno, peguem o lápis com a ponta afiada e não se esqueçam da borracha. Por quê? Porque caso vocês anotem alguma informação errada, aproveita para apagar. Mas eu tenho certeza que vocês não vão errar de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque vocês são todos alunos que prestam muita atenção e são muito atenciosos. Pegaram o lápis e a borracha e o caderno? Pronto. Temos aqui novamente o convite de Carla e Bruno. Vamos fazer a leitura dele? Para a gente relembrar? Carla e Bruno vão se casar. Segunda-feira, 19 de março, às 19 horas, Avenida das Rosas, número 1900, Jardim das Flores. Vou deixar logo identificada aqui a palavra Carla. Por que vocês acham que a gente vai usar e por que eu circulei a palavra Carla? Com certeza vocês já devem estar dizendo: professor Ricardo, é porque a palavra Carla tem a letra C. Muito bem, que é uma das letras que nós vamos explorar hoje. E além da letra C,
na Carla. Que outras palavras vocês já perceberam nesse convite que tem a letra C, que tem QU e que tem que ser cedilha? Identificaram? Pronto. Quais são então as palavras que vocês identificaram? Vocês já podem até ir anotando no caderno de vocês, ó, em colunas. Uma em cada linha. Qual é a próxima palavra? Casar. Casar tem a letra C. Identificaram alguma outra palavra com C, QU ou C cedilha? Eu creio que vocês já identificaram. Qual é? Março. E agora? Tem alguma palavra ainda? Não? Acabou? Então vamos lá. Se vocês já tiverem anotado as palavras, tudo bem. Se não tiverem anotado ainda, vocês podem agora fazer esses dois quadros. E aí vocês colocam palavras com C, palavras com C cedilha. Vamos lá então. Enquanto vocês colocam as palavras com C e palavras com C cedilha, vou apresentar novamente as palavras que a gente circulou. Casar, março e Carla. Nós temos essas três palavras. E aí, não precisa nem copiar agora, tá bom? O que é que a gente vai fazer? Crianças, na palavra casar. A palavra casar, ela é escrita com C ou C cedilha. Lembrando que o som de C, a gente pronuncia, quando a gente fala C, a gente pronuncia o som do K. Vejam bem, casar. Mas quando a gente pronuncia o C cedilha, o som que vem é o som de S. Vejam só. Março. Perceberam aí? Março. Então, aí você percebe a diferença. Quando você tiver com dúvida, professor, eu escrevo com C ou com C cedilha? Vejam bem que usamos letra C antes da letra A, antes da letra O, antes da letra U. Usamos também antes do E e também do I. Mas tem um detalhe. O C cedilha você só usa ele antes da letra E, da letra I. E aqui, olha só. No caso, março, quando ele tiver o som de S. Aí ele vem antes do O. Vamos lá então. Casar. Casar é uma palavra com C, porque tem o som de K. Escrevemos casar com C, porque tem o som de K. Casa, casar, casamento. Agora que vocês colocaram a palavra casar aqui nas palavras com C, vocês vão colocar nas palavras com C cedilha a palavra março. Por quê? Porque nesse caso, quando veio antes do O, ele teve o som de S. E aí por isso é escrito com C cedilha. E a outra palavra, Carla. Carla é com C ou C cedilha? Veja o som. Nesse caso, quando você pronunciou Carla, o som é de C ou é de K? De K, tem um som do K. Então a gente escreve com C, palavras com C. Agora tem um detalhe. Eu quero que vocês façam a separação silábica dessas palavras, começando pela palavra casar. Aí o que você vai fazer? Você vai pronunciar a palavra aos poucos e escrevendo os pedaços que você vai pronunciando.
Compreendido? Então vamos lá. Na palavra casar, o que eu pronuncio primeiro? Ca. E depois zar. Entendido? Então nós vamos ter duas sílabas, porque a gente pronunciou de duas vezes. Ca. Como eu escrevo ca? C-A. E como eu escrevo zar? Não é com Z. Olha aqui como é que se escreve casar. Entendido? Já temos a sílaba inicial, K. E qual é a sílaba final? Zar. S-A-R. Não se esqueçam do R no final, tá bom? Agora, nós temos ali a palavra março. Vamos separar as sílabas da palavra março. Tá bom? Primeira sílaba, mar. Vamos lá? Mar. Se a garganta arranhou um pouquinho, é porque nessa sílaba tem o R, então não se esqueçam de colocar ele. Mar. Vamos lá? Pronto. Colocamos a sílaba inicial. E qual é a sílaba final? So. O C cedilha com som de S. So. Ok? Vamos lá então. Segunda sílaba, so. Agora nós temos aqui a palavra Carla. Olha aí. Eu vou pronunciar primeiro o quê? Car. Quando eu pronuncio car, eu arranho a garganta novamente. Se eu arranhar a garganta, é sinal de quê? De que nessa sílaba tem o R, além do C, A. Vamos colocar aqui, car. E agora, qual é a segunda sílaba? Lá, que é a sílaba final, lá. Ok? Crianças, agora nós temos aqui o segundo convite. No segundo convite, nós vamos ter convite, festa das crianças, sexta-feira, 12, a partir das 10 horas. Clube Social Lauro de Freitas. Aqui, nós temos outras palavras também. Nós vamos já ter a palavra convite, que é escrito com C. Nós vamos ter crianças. Tem alguma outra palavra? Clube. Tem outra palavra? Nós temos ali a palavra social, que tem a letra C ali no meio. Só que como a letra C vem acompanhada do I, aí a letra C, nesse caso, não tem som do K, tem o som do S. E nós não vamos explorar o som do S hoje. Nós vamos explorar a letra C com o som do K. E vamos explorar o som do S quando a gente estiver usando C cedilha, para vocês não ficarem com dúvida, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos novamente palavras com C, palavras com C cedilha. Você só vai apenas escrever elas embaixo das que vocês já fizeram. Então nós temos aqui crianças, convite e também nós temos clube. São essas três palavras. Vamos lá então. Primeira palavra que a gente vai escrever. Crianças. Crianças, olha aí, ó. Começa com C, que tem som de K. Cri. Você pronuncia o K. A outra palavra. Convite. Convite tem o som do K novamente, ó. Com. K. K. Tem o som do K. E a palavra clube. Vamos ver aqui. Clube. Se você fez aquele pequeno escarrozinho, você está pronunciando o som do K. Clube. Então, essas três palavras têm som de K.
Então, todas se escrevem com C. Crianças, convite e clube. Agora vamos fazer a separação silábica delas? Vamos lá então. Na palavra crianças. Vamos lá então. Vamos contar as sílabas. Crianças. Temos 3 sílabas. Qual é a sílaba inicial? Cri. O que a gente escreve quando a gente pronuncia cri? C-R-I. E é a sílaba onde está o C. Cri. Agora, quando eu falo an. O que eu escrevo quando eu digo an? Lembrando que esse A não tem o tio. Por quê? Porque ele vem acompanhado do N. An. Cri. An. A-N é a sílaba medial. Crianças. Sas. Olha aí, eu tenho o som do S. Mas eu escrevo com C cedilha. Crianças. Ok? Separamos a primeira palavra. Agora vamos separar convite. Vamos lá então. Escreva aí a sílaba inicial. Com. Com. Como é que eu escrevo com? C-O-N. Com. Agora vamos para a sílaba medial. A sílaba que está no meio. Vi. Como é que eu escrevo vi? V-I. Com. Vi. Agora vamos para a sílaba final. Convite. Opa, convite. Ti. Mas eu escrevo com I ou com E? Eu escrevo com um E porque no final da palavra a letra E, se não tiver acento, tem som de I. Convite. Com E. Agora, clube. Clube tem som do C, tem o som do K, se escreve com C. Clube. Qual é a sílaba inicial? Clu. C-L-U. E qual é a sílaba final? Bi. Bi. Eu escrevo B-E ou B-I? Se é no final da palavra, a letra E tem som de I. Então eu escrevo com E. Clube. Meus queridos, agora eu vou retornar a palavra crianças. Vou colocar a palavra crianças ali, só que eu destaquei uma nova letra. Eu não destaquei o C inicial, que tem o som do K. Cri. Eu identifiquei ali a letra C com o cedilha. Por quê? Porque quando eu falo crianças, no sas, tem o cedilha. C cedilha, que tem som de S. Nesse caso, entram as palavras com C cedilha. Vamos separar a palavra crianças ou não precisa? Vamos lá então. Sílaba inicial, cri. Sílaba medial, an. E onde está a sílaba final? Sas, que é também onde está o C cedilha. Crianças. Então fica correto você colocar crianças, tanto em palavras com C, como crianças com palavras com C cedilha. Ok? Convite passeio ciclístico, dia 27 de agosto. Saída prevista às 8 horas do colégio, retorno às 11 horas e 30 minutos no colégio. Percurso igreja até a Igreja Luterana de Texto Alto e retorno para a escola. Observação com um asteriscozinho aqui. Em caso de chuva, o passeio será cancelado. Ok? Vamos lá então. Identificando as palavras. Convite, já temos aqui. Que outra palavra tem C? Ciclístico. Colégio.
percurso, escola, caso, cancelamento. Agora, neste caso, eu não circulei a palavra chuva, sabe por quê? Porque tem o C, mas vem acompanhado do H, que tem um novo som do X, chuva, que a gente já trabalhou na aula passada, ok? Vamos lá então. Palavras com C, palavras com C cedilha. Quais são as palavras com C e C cedilha que nós temos? Ciclístico. Nós vamos ter também colégio, percurso. Crianças, essas três palavras. Por que eu não coloquei o convite? Porque a gente já tinha falado sobre ele nos slides anteriores. Vamos lá então. Identificando aqui. Ciclístico. Ciclístico. O primeiro C eu não identifiquei, sabe por quê? Porque ele tem som de S. Quando o C vem acompanhado do I, ele tem som de S, ó. S. Agora, quando ele vem com o L, ele faz cli. Aí ele tem o som do K. E quando ele vem com O, có. Ciclístico. Agora, vamos separar as sílabas dessa palavra? Então, fiquem ligados, fiquem sempre atentos, por quê? Agora que, antes da gente separar ela, vamos para o colégio. Colégio também escrito com C. Tem som de K, escreve com C. Colégio. A terceira palavra. Percurso. Percurso. Quando o C vem acompanhado do U, tem som de K novamente. Ok? Então se escreve com C. Vamos separar as sílabas. Primeira sílaba, si. Escreve com C, mas tem som de S. Ó. Si. Clis. Olha ali o clis. Ciclis. Tico. Ciclístico. Nesse caso, a letra C com o som do K apareceu duas vezes, tanto no clis como no co. Agora, na palavra colégio. Colégio, vamos separar as sílabas. Sílaba inicial, có. Sílaba medial, lé. Sílaba final, gil. Colégio. Onde vem a letra identificada? Na sílaba inicial, có. Por quê? Porque escreve com C e tem a pronúncia do K. E a última palavra, percurso. Percurso. Vamos separar as sílabas então. Sílaba inicial, per. Sílaba medial, cor. Sílaba final, so. Percurso. Onde vem a letra C? Na sílaba medial, cur. Letra C com som do K. Agora, a gente vai finalizar os últimos quadros com as outras palavras do convite do passeio ciclístico. Quais são as palavras que a gente ainda vai utilizar? Escola, caso e cancelamento. Escola, escreve com C porque tem som do K. Caso, escreve com C porque tem som do K. E cancelamento, escreve com C porque também tem som do K. No can, mas quando eu falo sé, tem som de S, mas não escreve com C cedilha, ok?
Separando as sílabas da escola. Sílaba inicial, es. Sílaba medial, qual é? Co. E qual é a sílaba final? Lá. Escola. Onde vem o som do K? Vem na sílaba co. Escola. Eu pronunciei o K nessa sílaba. Por isso se escreve com C. Na palavra caso, vamos separar as sílabas então. Primeira sílaba que eu pronuncio, K. Quando eu pronuncio K, eu escrevo C-A. E quando eu pronuncio Zó, eu escrevo S-O. Qual a sílaba vê o som do K? Na sílaba C-A, que é a sílaba inicial. Cancelamento. Vamos escrever essa palavra enorme. Sílaba inicial. Can. Can. Como eu escrevo can? C-A-N. Can. Segunda sílaba. Sé. Tem som de S, mas eu escrevo com C-E. Cancé. Lá. L-A. Men. M-E-N. To. T-O. Cancelamento. Crianças, por que a sílaba can tem identificado a letra C? Por quê? Vocês já sabem, vocês já têm a resposta. Porque na palavra cancelamento, eu pronuncio K, mas eu escrevo com C. E por que na palavra cancelamento, eu não identifiquei a letra C na sílaba sé? Professor Ricardo, por quê? Na sílaba sé, a letra C tem som de S. Ah, muito bem. Então, sendo assim, vocês aprenderam e eu me despeço de vocês, porque a nossa aula chegou ao fim. Então, fiquem com Deus, fiquem em casa. Até a nossa próxima aula. Tchau!